Olá pessoal, sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e pelo mundo de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Essa história foi sugestão do nosso amigo Bias. Obrigado pela sugestão, Bias, e continue acompanhando o nosso canal. Um abraço. A história que vamos contar hoje é algo que nunca deveria ter acontecido no Brasil. Para vocês entenderem o porquê dos funcionários atuais presenciarem tantas aparições, sombras passando pelos corredores, sons de vozes, gemidos, gritos de dor, batidas nas paredes e objetos sendo jogados no chão do nada, é necessário que vocês entendam o que aconteceu nesse local que jamais deveria ter existido. Esse local foi e é conhecido por se parecer com o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, na Segunda Guerra Mundial. Isso devido à quantidade de pessoas que foram mortas dentro de suas paredes. Parece que os atuais funcionários são proibidos ou têm medo de contar os casos sobrenaturais que acontecem por lá. Quero preveni-los sobre fortes imagens de fotografias e cenas de vídeos que possam chocá-los. Hoje, vamos contar a história do Hospital Colônia, ou Manicômio de Barbacena, o local do Holocausto brasileiro. Dominada pela família Andrada até hoje, Barbacena tinha a ambição de ser a capital de Minas Gerais. O desejo foi frustrado e a cidade teve que se contentar com um manicômio. Em vez de ditar os rumos da política local, como pretendia, ficaria marcada pelo Holocausto brasileiro. Também conhecido como Manicômio de Barbacena, o Hospital Colônia tinha o objetivo de fornecer tratamento aos pacientes com doenças mentais. Só que o lugar acabou virando um circo de horrores, onde os internos viviam em condições subhumanas e eram diariamente submetidos a práticas análogas à tortura. Os pacientes eram transferidos para o manicômio em trens de carga, e quando chegavam, já eram desumanizados. Passavam por banho de desinfecção, tinham a cabeça raspada e eram uniformizados. Como a maioria das pessoas ia para Barbacena de trem, surgiu no estado a expressão trem de doido. Embora os trens tenham mudado e hoje só transportam mercadorias, os vestígios daquelas viagens ainda permanecem na cidade. Apesar dos pacientes encaminhados para o manicômio serem considerados loucos, apenas 30% deles tinham diagnóstico de doença mental. A causa de muito das 60 mil mortes que ocorreram no local, isso mesmo, 60 mil mortes, era o tratamento com choques elétricos ministrados sem nenhuma prescrição médica. Foi usado como forma de contenção e intimidação. O complexo manicomial, conhecido por Cidade dos Loucos, foi fundado em 12 de outubro de 1903 em Barbacena, Minas Gerais. Antes de ser um local focado no tratamento psiquiátrico, o Hospital Colônia de Barbacena tratava pacientes vítimas da tuberculose, o que explica a localização afastada do hospital. Logo, perfeito também para excluir os grupos marginalizados da sociedade. A instituição era formada por diversos prédios e pavilhões, e cada um deles tinha uma especialidade. Entre eles estava o pavilhão Zoroastro Passos, para onde iam as mulheres indigentes, e o Antônio Carlos, a área dos homens indigentes. Os pavilhões Afonso Pena, Milton Campos, Rodrigo Caldas e Júlio Moura
recebiam todo tipo de pessoas, sendo que 70% deles não tinham nenhum diagnóstico mental. Eram alcoólatras, homossexuais, prostitutas, viciados em drogas e mendigos, os chamados indesejados pela sociedade. Os tratamentos funcionavam à base de tortura. Utilizavam cadeiras elétricas, solitárias e camisas de força. As pessoas internadas, ou melhor, presas ali dentro, perdiam toda a sua dignidade. Passavam fome e frio. Chegavam a comer ratos e beber água do esgoto para sobreviver. Muitos usavam trapos ou andavam nus no terreno da instituição, mesmo nas noites geladas da região de Barbacena. Ao invés de cama, eles dormiam sobre punhados de capim largados no chão. Doenças se alastravam. A sujeira e as condições deploráveis de higiene atraíam baratas e moscas, que pousavam aos montes sobre os corpos prostrados dos doentes como se eles já estivessem mortos. Castigos físicos e espancamentos eram recorrentes. Em alguns casos, chegavam a beber a própria urina. Nos pátios, viviam nus e em meio a ratos e baratas, além de urinarem e defecarem no chão. Muitas pessoas eram colocadas no manicômio de Barbacena pela própria família. Era o caso de mulheres indesejadas pelos maridos e parentes que tinham algum tipo de deficiência, transtorno ou distúrbio, como síndrome de Down, autismo ou dislexia. Os medicamentos eram distribuídos sem critério. Homens se misturavam às mulheres e crianças, com pouca ou nenhuma supervisão de funcionários. O Colônia nunca foi um hospital, mas uma máquina de extermínio. Os métodos de tratamento e as condições do manicômio causaram a morte de mais de 60 mil pessoas. O período em que mais morreram pessoas nessa instituição foi por volta de 1960 a 1970. Apesar de ter sido planejado para abrigar no máximo 200 pessoas, o hospital chegou a ter mais de 5 mil ao mesmo tempo. Para comportar tanta gente e abrir espaço, o Colônia trocou camas por capim. Por mais de 30 anos, os internos foram submetidos a tratamentos desumanos como tortura, privação alimentar e de sono, eletrochoques, espancamentos, estupros e procedimentos totalmente ultrapassados como a lobotomia. Os internos bebiam e se banhavam no esgoto a céu aberto. Os que não tinham quaisquer problemas mentais, com o tempo, enlouqueciam. Além disso, para evitar abusos sexuais, muitas mulheres cobriam o corpo com fezes em uma tentativa de afastar os funcionários. E nem mesmo depois de mortos tiveram piedade deles. Milhares de corpos foram vendidos para várias faculdades ao redor do Brasil, onde eram usados em aulas de anatomia. Eram tantos lotes de peças anatômicas que, em determinado momento, as escolas ficaram abarrotadas de cadáveres. O excesso da oferta, entretanto, não foi problema. Os corpos passaram a ser decompostos em ácido para a venda apenas das ossadas. Ali era um manicômio com cemitério, evidência de que curar não era a missão. Durante décadas não houve médicos ou enfermeiras, mas meros guardas. A superlotação sempre foi um problema no Colônia, mas durante a pior fase morreram 16 pacientes por dia. Uma realidade que só começou a mudar nos anos 80, após décadas de crueldade e várias denúncias sobre os abusos praticados ali dentro. O mais absurdo é que a primeira denúncia foi feita em 1961, quando o fotógrafo Luiz Alfredo publicou na revista O Cruzeiro imagens que mostravam a verdadeira cara do Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Em um documentário, Luiz lembra a experiência e fala sobre as 6 horas que passou dentro do Colônia. É como se fosse um pesadelo. Segundo o fotógrafo, em toda a sua carreira,
nada se compara ao horror que ele viu ali. Em 1979, a situação desumana do hospital veio à tona outra vez, quando o manicômio abriu as suas portas para a imprensa. O jornalista Irã Firmino escreveu uma série de reportagens sobre o local sob o título Nos Porões da Loucura. Elvésio Raton, então um cineasta iniciante, realizou um documentário no local. Ficava cada vez mais difícil para o governo e para a sociedade ignorarem os abusos que se desenrolavam por trás das grades do Colônia. Naquele mesmo ano, o psiquiatra Franco Basaglia, pioneiro na luta antimanicomial, visitou a instituição. Chocado, o italiano declarou que em nenhum lugar do mundo viu uma tragédia tão grande e comparou o Colônia a um campo de concentração nazista. Suas declarações repercutiram na mídia brasileira e internacional, chamando atenção para a forma como Minas Gerais tratava seus loucos. Ambos os episódios influenciaram a extinção do manicômio de Barbacena, embora ela só tenha acontecido anos depois. Em 1996, o antigo prédio se tornou um museu da loucura. O Colônia nunca foi um lugar para promover saúde mental. Pelo contrário, era como um depósito de gente, onde as autoridades prendiam os enjeitados sociais. Hoje, o local abriga o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e conta com 171 pacientes em regime de internação de longa permanência. Essa foi a história do Hospital Colônia ou um manicômio de Barbacena. Uma história que nunca deveria ter existido. Não costumo dar minha opinião aqui no canal, mas fico pensando nas inúmeras almas que até hoje não se conformam com suas mortes e as maneiras com que foram tratadas quando ainda estavam nesse plano. Infelizmente, são coisas que apenas o ser humano consegue fazer com o próprio ser humano. Simplesmente inexplicável e abominável. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou no Brasil. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha, compartilhem e toquem no sininho. Daqui 15 dias estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui, no Limite da Imaginação. Até mais!